Sexta-feira, 27 de novembro, faltam apenas 2 dias para o encerramento das eleições municipais, segundo turno ocorrendo em 57 cidades, sendo 18 delas capitais, algumas com cenário bem definido, outras nem tanto, né, Maltic? Sem dúvida, Carol, há várias capitais com cenário indefinido, a maior delas, naturalmente, capital de São Paulo, com Guilherme Boulos, do PSOL chegando perto de Bruno Covas, cada vez mais perto à medida que o segundo turno se aproxima. Aqui no Rio de Janeiro, a pergunta é: será que a parada já está definida a favor de Eduardo Paes contra Crivella? No episódio de hoje, além do debate sobre as horas finais nas campanhas nas duas capitais, a gente também trata de outros embates duríssimos, como é o caso da simbólica Recife, nessa disputa entre primos de bases que de vez em quando são convergentes, agora durante a campanha estão em disputa evidente. Para conversar conosco, o Thiago Prado, editor de País, e o Paulo Celso Pereira, o editor executivo do jornal O Globo. A gente também vai falar sobre um amplo levantamento que foi feito pelo Globo e que foi publicado nesta quinta-feira, revelando a popularidade do presidente Jair Bolsonaro nas 26 capitais. Paulo Celso Pereira, quinta-feira à noite saíram os dados do Datafolha que mostram realmente uma tendência de aproximação do candidato Guilherme Boulos do PSOL ao prefeito candidato à reeleição Bruno Covas. Bruno Covas tinha 58% dos votos válidos, na pesquisa anterior agora tem 54%. Guilherme Boulos tinha 42%, agora tem 46%. Você acredita que ainda há possibilidade de uma virada nessa reta final da campanha? Eu acho que essa trajetória do Bruno Covas e do Guilherme Boulos me lembra muito uma história famosa do ex-vice-presidente Marco Maciel, que numa certa campanha o publicitário dele falou: olha, a sua trajetória é ascendente e a do adversário é descendente, então vocês vão se cruzar. E aí ele perguntou: mas antes ou depois do dia da eleição? Porque essa é uma questão. Eu acho que a trajetória do Guilherme Boulos parece ali ascendente nos votos, quando você conta só votos válidos, mas, na verdade, entre a última pesquisa que foi feita 2 dias atrás, 3 dias atrás, e a dessa quinta-feira, o Guilherme Boulos mantém uma estabilidade nos votos totais. Ele tem 40 pontos nas duas pesquisas. E o Bruno Covas cai de 48 para 47, que é uma flutuação ali. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos. A distância entre eles é de 7 pontos, ou seja, se cair mais 1 ponto ou 2 essa diferença, eles já estariam tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Só que essa ainda é uma diferença relevante a 3 dias da eleição. Eu acho que o Guilherme Boulos tem chance. O que aparece aqui é uma luz do fim do túnel. A distância, quando começou o segundo turno, era de 35 para 48, né? O Guilherme Boulos, na primeira pesquisa, feita na semana passada, logo no início da semana, na terça-feira, ele tinha 35% de intenção de voto e o Bruno Covas tinha 48%. Então eram 13 pontos. Numa campanha curta de 2 semanas, parecia muito difícil a virada. Eu acho que hoje mostra que existe um caminho. Agora, eu acho que é preciso um fato novo, é preciso muita mobilização nesses últimos 3 dias para conseguir fazer essa virada. No entanto, é importante a gente lembrar que a esquerda tem uma capacidade de mobilização de última hora que é sempre surpreendente. Eu acho que, no mínimo, ele será um candidato que quase ganhou em São Paulo logo depois de uma onda bolsonarista, na primeira eleição depois da onda bolsonarista, que era uma onda duríssima contra a esquerda. Ele, no mínimo, vai ter feito uma campanha que chegou muito perto de ameaçar a vitória da direita ou da centro-direita. Ou no caso do Bruno Covas, a gente tem que ser honesto, né? Ele se coloca como um candidato de centro e em São Paulo. Vocês acham que essa eleição em São Paulo já dá para dizer que é um teste dessa possível aliança de esquerda, né? Já que o Boulos colocou na campanha Lula, Marina Silva, Ciro Gomes, Flávio Dino e etc.? Você acha, Thiago? Carol, acho que não, assim, porque beleza, em São Paulo teve essa união,
mas eu acho que é um episódio muito específico da eleição de São Paulo, né? A gente sempre tem dito aqui que eleição municipal é uma coisa, eleição nacional é outra. Então, em vários lugares do Brasil, por exemplo, essa união da esquerda não está acontecendo. A gente vai falar logo mais aí sobre Recife, então acho que não dá para falar em ensaio, não. Concordo com o PC, acho que possível mas complicado. O Boulos teria que, quando a gente olha a pesquisa por dentro, ele cresceu, na verdade, em cima de quem estava considerando votar branco e nulo ou indeciso, portanto ele não virou, não tem gente deixando de votar, não há esse movimento acontecendo, pessoas deixando de votar no Bruno Covas para votar nele, e eu acho que para acontecer uma virada, esse movimento teria que ser perceptível. O Boulos não se caracteriza por fazer campanhas de desconstrução, como a gente tem visto, né, aqui no Rio e em outros lugares, então o Boulos, claro, vai fazendo campanhas com pegadas críticas ao Bruno Covas, mas não é a pancadaria que a gente tem visto em outros lugares. A gestão Dória-Bruno Covas é a que tem o pior investimento dos últimos 15 anos. Né? No governo Haddad e mesmo no governo Kassab, você teve investimentos próximos dos 5 bi ano. Acho que o Bruno Covas, se a gente olhar a campanha aí, qual é o grande pilar do Bruno Covas? Foi ter conseguido aumentar bastante a avaliação de ótimo e bom do governo dele. Eu não quero ser candidato em 2022, eu quero ser prefeito pelos próximos 4 anos aqui na cidade de São Paulo. Prefeito tem que marcar suas posições, vai precisar trabalhar em parceria com o governo do estado, com o governo federal. Eu acho que isso aí é o grande feito dele, assim, vai variar conforme a pesquisa, mas ele começou abaixo de 30% de ótimo e bom, dependendo aí de Ibope e Datafolha, e ele chega no domingo agora de eleição, aumentando bem essa avaliação do governo dele, e acho que isso torna bastante favorito. Teve até agora aí, no fim do primeiro turno já, e agora no segundo turno, tem se falado muito novamente do vice, do Bruno Covas, né? A questão envolvendo o vice, na verdade, são duas, né? A primeira, algumas reportagens que mostraram, né, a família dele, ele próprio conseguindo ali, né, se beneficiar de alguns contratos de convênios de creche. E a segunda, a questão da agressão feita no passado, a mulher que, enfim, não andou para frente. A gente tem visto até algumas notas saindo na imprensa que esse tipo de busca no Google aumentou muito sobre o Nunes, sobre essa questão envolvendo a agressão, não a possível irregularidade com relação a convênios e creches. E acho que isso fala bastante sobre o que foi a campanha desse ano, quer dizer, as pessoas mais preocupadas em gestores do que propriamente nos casos de corrupção, de possíveis irregularidades. Então, mesmo o que seria um ponto fraco do Bruno Covas, que é essa questão do vice, eu acho que acaba ficando um pouco de lado, porque ele conseguiu ali ser bem avaliado pela população, então eu acho que ele chega no domingo favorito para a disputa. Só voltando ao que a Carol falou ali, da questão da união da esquerda, eu acho que a gente não pode perder de vista que a união da esquerda em São Paulo é uma união de segundo turno. No primeiro turno ela não ocorreu, né? Quando a gente está discutindo 2022, as pessoas estão falando sobre união no primeiro turno. Eu não tenho nenhuma dúvida de que haverá uma união da esquerda no segundo turno em 2022, se for contra o Bolsonaro. Eu tenho zero dúvida sobre isso. Qualquer candidato de esquerda que for contra o Bolsonaro, se o Bolsonaro for ao segundo turno em 2022, esse candidato vai ter apoio dos outros partidos de esquerda, isso é claro. A questão, a dificuldade de construção de unidade é uma unidade para o primeiro turno. Eu acho que esse é o pilar dessa discussão de união. E isso não houve em São Paulo, não houve no Rio, e, na verdade, como a gente chegou a comentar aqui, não houve em São Paulo nem às vésperas da eleição, quando já era claro que o Gilmar Tato, ali na semana final, não tinha muita chance de chegar ao segundo turno. Vamos falar de Rio, gente. No Rio, o Eduardo Paes continuou com uma ampla vantagem, mas me chamou a atenção na última pesquisa do Ibope que o prefeito Marcelo Crivella cresceu 5 pontos. Isso, para alguém que tem quase 70% de rejeição, eu acho que é um feito, né? O que aconteceu? Foi essa campanha de desconstrução, as fake news que ele andou divulgando contra o Paes?
Que diagnóstico dá para fazer, Thiago? Acho que o Crivella cresceu também. Se a gente pegar ali, ele tinha crescido muito pouco do primeiro para o segundo turno. Então acho até meio natural ele dar alguma crescida. O Rio, como você falou, é soco no estômago, dedo no olho, uma campanha muito diferente da campanha de São Paulo. A gente tem aí na televisão os dois candidatos, né, abandonando coisa de proposta e tal, indo para cima um do outro totalmente. A gente tem aí esses panfletos que você citou aí, que circularam desde o fim da semana passada, ligando pais a kit gay, enfim, que a justiça até mandou parar de ser distribuído. A gente até numa matéria do Globo mostrou um administrador regional do prefeito Crivella distribuindo esses panfletos com fake news. Por outro lado, a gente também já mostrou em matéria que apoiadores do Eduardo Paes, né, ele diz que não tem nada a ver com os caras e tal, a gente também não conseguiu provar isso, mas o fato é, apoiadores do Eduardo Paes também foram para cima dessas pessoas que estavam distribuindo os panfletos. Então é um clima muito tenso aqui no Rio. E o que é interessante, eu acho, que a gente tem visto desde o primeiro turno, eu acho isso até bem inédito, assim. Normalmente a gente vê campanhas de desconstrução acontecendo apenas de quem está atrás. A gente teve no primeiro turno o Eduardo Paes em primeiro, mas muito na frente da Marta Rocha, fazendo campanha de desconstrução. E no segundo turno, que abriu com uma diferença de 70-30 mais ou menos, agora a gente tem aí essa redução na pesquisa Ibope recente, o Eduardo Paes também abriu o segundo turno indo para cima do Crivella. Olha, Crivella, eu vou ter que repetir aqui, é impressionante, você é o pai da mentira. Você está há uns 4 anos fazendo acusações contra mim. Olha quantas pessoas foram presas desde 2014. Eu estou aqui, Crivella. Então, assim, a gente esperava, obviamente, que o Crivella iria para cima. No debate foi assim, falando de corrupção. Eduardo, como é que você se sente tranquilo sabendo que o seu braço direito nas obras foi condenado a tanto tempo e diz que estava cumprindo ordens suas? O Eduardo Paes, no segundo turno, ele também foi para cima, fez programas de TV que ele sequer aparecia. Lembrava bastante ali o que aconteceu em 2014, quando o Pezão foi para o segundo turno com o Crivella. E ali, naquele segundo turno, na verdade, o Crivella abriu o segundo turno na frente, o Paes não quis dar nem sopa pro azar, na verdade. Então, ele já sabendo que o Crivella ia vir para cima, ele fez a mesma coisa. E aí, tudo bem, o Crivella ali subiu, né, nessa última pesquisa Ibope 5 pontos, mas a diferença é colossal. O Datafolha divulgou os votos totais válidos, ou seja, descontando brancos, nulos e abstenção. Eduardo Paes tinha 71% dos votos válidos, agora tem 70%. Com a margem varia de 67% a 73%. Marcelo Crivella tinha 29% e hoje aparece com 30%. Pela margem tem de 27% a 33%. E a rejeição do Crivella continua muito alta. Então, ao contrário de São Paulo, né, a gente está há poucos dias aí da eleição, o Crivella pode até dar uma subida, pode até reduzir mais a diferença, mas é muito difícil imaginar uma virada. Eu acho que é uma eleição praticamente sacramentada aqui no Rio. Eu acho que dá pra gente dizer que é impossível virar, né? Assim, tudo bem que eleição só depois da apuração, mas realmente nesse caso é praticamente impossível. Quando você pega a faixa, ele só lidera nos evangélicos, não tem nenhum outro segmento que o apoie de forma minimamente parecida com o que o Eduardo Paes tem, né? Eu acho que não tem... Bem, seria a maior virada que se tem notícia dentro de uma eleição. Se houver uma reversão no domingo, a gente vai botar na edição do podcast de segunda-feira, Paulo Celso falando ali que era impossível e tal, papapá. Vai botar todo mundo, né? Se der essa zebra no Rio de Janeiro, ninguém acertou, né? Não tinha como prever. Pode colocar. Essa daí você pode colocar à vontade. Vem cá, vamos falar de outras duas capitais que estão bem disputadas, Porto Alegre e Recife. Como é que tá em Porto Alegre, hein, Maltic? Olha, Porto Alegre chegou na reta final, a Manuela que estava bem atrás do Melo, como a gente previu, inclusive, depois dos resultados de primeiro turno, que o Melo tinha mais espaço para crescer, o candidato do MDB, que conta com o apoio de toda a centro-direita e também
do pessoal mais bolsonarista da capital gaúcha. Ele largou na frente no segundo turno, ele abriu uma ampla vantagem. Aí depois, durante essa semana que passou, a Manuela deu uma recuperada e, segundo o último Ibope, né, o Melo tem 54% dos votos válidos, a Manuela tem 46% dos votos válidos. Então, a Manuela, nesse momento, trabalha para tentar jogar sobre o Melo uma imagem de que ele é contra a ciência, de que adotou uma postura negacionista durante a pandemia. É natural, a pandemia ganha destaque muito relevante em todas as capitais, em Porto Alegre não é diferente. A cidade enfrenta também um aumento do número de casos novos de Covid, de internações, de hospitais lotados. Então, esse é o assunto que está na cabeça das pessoas. Eu continuo acreditando que o Melo, sim, é o favorito para vencer a eleição em Porto Alegre. Pode ter uma surpresa, a gente tem que ver esses movimentos de última hora, né? Não é uma disputa tal como ocorre aqui no Rio de Janeiro, que a gente vê um candidato muito à frente do segundo colocado. Então, há de se esperar, mas eu continuo acreditando que todo esse movimento, todos os apoios que o Melo conseguiu agrupar no segundo turno, vão se revelar em vitória nas urnas. Bom, em Recife, se no Rio de Janeiro tá nível dedo no olho, em Recife é dedo no olho em família, né? Porque o João Campos e a Marília Reis estão numa disputa fratricida por lá e tá tudo embolado. Segundo o último Ibope, o João Campos lidera com 43%, a Marília com 41%, então tecnicamente empatados, eles ficam se alternando aí na liderança. A pesquisa do Datafolha mostrou como ficou a intenção de votos em comparação com a pesquisa anterior, realizada no dia 19 de novembro. Marília Reis aparece com 52% dos votos válidos. Com a margem de erro, tem entre 49% e 55%. João Campos aparece com 48% dos votos válidos. Com a margem de erro, tem entre 45% e 51%. O que dá para dizer dessa eleição em Recife, Thiago? Carol, provavelmente a eleição mais acirrada aí do próximo domingo, né? Em termos de números. A gente teve no primeiro turno o João Campos liderando ali com uma certa folga. Quando a urna abriu, a Marília Reis acabou surpreendendo ali, ela estava um pouquinho acima do que as pesquisas apontavam. E eu pude dar uma olhada em alguns debates por lá. A Marília, ela adotou um discurso muito claro de desgaste do PSB em Pernambuco. Embora o João Campos seja um menino, né, de 26 anos, ele, no fim das contas, tem que carregar os governos de Geraldo Júlio, em Recife, e Paulo Câmara, em Pernambuco. Eu estava dando uma olhada no avaliação de ótimo e bom dos dois. O Geraldo Júlio bate 23% de ótimo e bom, e o Paulo Câmara bate 18%, assim, são índices baixos ali. Então isso acabou ali, de alguma forma, beneficiando a Marília, conseguiu colar muito no João Campos, né, essa permanência do PSB há algum tempo ali, em Pernambuco. O que o João Campos faz de diferente no segundo turno? Eu acho que ele consegue ali essa virada ali, quer dizer, virada, mas ainda está muito tudo na margem de erro, né? Começa uma campanha muito forte de desconstrução da Marília, coisa que ele não estava fazendo no primeiro turno, até porque ele não sabia quem ele iria enfrentar no segundo turno. Provavelmente ele poderia ter precisado do apoio da Marília, porque ele não sabia se ele ia enfrentar o Mendonça ou a delegada Patrícia. Então não tinha desconstrução no primeiro turno. No segundo turno, e aí vai ser difícil a gente saber o que mais pegou na Marília. Se foi a campanha em cima do antipetismo, explorando isso, assim, dela ser petista, tá? Ou a campanha dos costumes, né? A campanha dos costumes começaram a circular vários panfletos apócrifos em Recife, ligando a Marília a aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas. Isso acabou também culminando ali com esse debate sobre rachadinha no gabinete da Marília. Então, assim, está em curso uma desconstrução ali da campanha da Marília. A Marília não tem dado mais entrevistas por lá, tem evitado isso. Então resta saber no domingo o que vai prevalecer, se é a desconstrução da Marília ou se é o desgaste do PSB no poder, tanto em Recife quanto em Pernambuco. Assim, acho que vai ser bem parelho. Vamos ver o que vai... Difícil arriscar aqui palpite. E essa questão da Marília em Recife, ela pode ser um sinal
grave para a esquerda, porque quando a gente pega o resultado da eleição até agora, o PT não venceu nenhuma capital no primeiro turno. Ele tinha uma expectativa grande em relação a Recife, em relação à Vitória. O João Campos passou a Marília em Recife e o João Coser, em Vitória, foi passado também na disputa do segundo turno agora. Além disso, se a gente olhar o PSOL como a segunda força aí, né, o segundo partido de esquerda efetiva, se a gente colocar o PDT e o PSB como partido de centro-esquerda, que é o que eles são, e acho que inclusive como eles se identificam, o PSOL tem um desafio grande, porque em São Paulo o Boulos faz uma campanha muito boa e muito efetiva, só que ainda está a quase 10 pontos do Bruno Covas, e em Belém o Edmilson, o ex-prefeito Edmilson, que é o candidato e era favorito, hoje tem um cenário de empate técnico com o delegado Eguchi. Ele está com 45 e o delegado está com 43. Isso significa que existe um risco que não é desprezível da esquerda acabar não ganhando. Esses dois partidos efetivamente de esquerda, mais claramente de esquerda e que se assumem assim, podem acabar na eleição não conseguindo eleger nenhum prefeito nas capitais. Isso seria um resultado um tanto desastroso para a esquerda se isso ocorrer. Bom, vamos mudar do campo da esquerda para o campo da direita e falar um pouco da popularidade do presidente Jair Bolsonaro nas capitais, inclusive naquelas que há disputa ainda de segundo turno, disputa acirrada. Nessa quinta-feira, o Globo publicou uma reportagem assinada pelos repórteres Paulo Capelli e Marlen Couto. Essa reportagem mostrou que das 26 capitais, em 23 delas, o presidente registra uma queda de popularidade, algumas de uma maneira mais incisiva, outras nem tanto, às vezes é apenas algo residual dentro de uma possível margem de erro. Mas, via de regra, 23 de 26 houve uma queda de popularidade. Aí, o que eu fiz? Eu peguei algumas capitais que a gente ainda tem disputas, que colocam em polos opostos os candidatos que fazem essa disputa final da eleição municipal e comparei com esses números, com essa avaliação do presidente. Então, eu acho que a principal praça mais simbólica é a Fortaleza, a capital do Ceará. A gente tem essa disputa entre o Sarto, do PDT, ligado à família Ferreira Gomes, que tem 53% dos votos válidos, e o capitão Wagner, esse sim que foi apoiado pelo presidente Bolsonaro no primeiro turno, do PROS, com 35%. A avaliação do presidente em Fortaleza se manteve estável. O ótimo bom passou de 27% para 26%, e o ruim e péssimo passou de 49% para 46%. Então, ali não houve uma variação que possa eventualmente afetar esses números, pelo menos a partir desses números que a gente consegue apurar e também fazer algum tipo de análise. Em Belém, que tem uma disputa entre o delegado Eguchi, do Patriotas, e o Edmilson, do PSOL, embora o Eguchi não diga que tem o apoio do Bolsonaro, tente se colocar um pouco à distância. O que aconteceu? A avaliação do presidente também se manteve estável. Agora, em Vitória, sim. Em Vitória, a gente tem o delegado Pasolini, que vem crescendo, que depois se consolida agora à frente no segundo turno, com 48% dos votos válidos, segundo o último Ibope. O Coser do PT com 43%. Mas a popularidade do presidente de ótimo e bom caiu de 32% para 26% nesses últimos dias, ou seja, é bastante coisa. Eu não sei até que ponto isso é capaz de influenciar o resultado das urnas. O que vocês acham? Eu acho que, assim, para essa eleição, isso que você está falando, eu acho que reflete bem, né, Motica? Porque você deu o exemplo aí de Fortaleza, né, do Sarto, que está na liderança. Se você pegar a avaliação ótimo e bom do atual prefeito Roberto Cláudio, se você pegar o ótimo e bom do governador Camilo Santana, ambos apoiam o Sarto, são índices muito satisfatórios. Assim. Da mesma forma, a gente foi falando no primeiro turno do ACM Neto, tendo ali um ótimo e bom da gestão dele, obviamente impactando na eleição do Bruno Reis, o Calil e por aí vai. Então, acho que acende um sinal de alerta para o Bolsonaro, esses números que a gente mostrou na matéria de hoje, porque o eleitor ele é muito, muito pragmático, né? Quem entrega governo bom, ele aposta novamente numa reeleição e talvez até
de alguma forma, escolha ali apadrinhados por esses líderes políticos. A única ressalva que eu faço à matéria que nós mesmos publicamos é que o Brasil é muito mais do que 26 capitais. Então, a gente até agora não tem exatamente, há um bom tempo, aliás, uma pesquisa de avaliação de governo do Bolsonaro Brasil, né? E o que dá para ver em alguns levantamentos informais, assim, é que talvez o Bolsonaro não tenha caído tanto no ótimo e bom dele, falando agora de Brasil. E aí por quê? Porque o Bolsonaro, como a gente já esperava, por conta do auxílio e mudança de discurso, ele começou a mudar um pouco o perfil do eleitor dele. E talvez o eleitor dele já não esteja mais nesses grandes centros, talvez seja um eleitor aí de áreas mais pobres, de outros lugares do Brasil, ele tendo muito apoio. Então é preciso esperar um pouquinho. Nas capitais, ele de fato vem mostrando aí uma queda. Mas Brasil todo ainda é preciso ver. E, concluindo aqui, falando de eleições, agora 22, ainda falta muito para a eleição, né? Então a gente até vislumbra aqui um 2021 em que você não vai ter mais orçamento de guerra para poder fazer, né, tantas benesses, pagar esse auxílio que foi pago, etc. O Bolsonaro pode ter muita dificuldade em 2021 com essa popularidade dele, mas depois de 2021 ainda tem 2022, que aí a gente espera, e por uma questão comparativa, que a economia tenha uma reação em 22. E em 22 aí a história pode ser outra, assim. Então, só colocando aqui, claro, a gente está mostrando nesse momento que nas capitais o Bolsonaro, nessa eleição, a gente vem conversando aqui, ele é um derrotado da eleição, sem dúvida, né? Porque ele não elege os seus candidatos, ele tem queda de popularidade em capitais agora. É cedo ainda para falar de reflexo em 22. Bom, o que o leitor do Globo, o internauta, vai ter na cobertura nesse domingo, Thiago? Bom, domingo a gente desde cedo vai estar aí nas ruas acompanhando como vai ser a votação, acompanhando os candidatos, atento ao fenômeno da abstenção novamente. Foi algo que aconteceu no primeiro turno. Historicamente ela acontece ainda mais no segundo turno, há essa grande dúvida. E a eleição de São Paulo, né, esse é um fator que pode ser determinante em resultados eleitorais ali em São Paulo, em Recife, em campanhas muito acirradas, então a gente vai estar de olho nisso. Vamos estar com os nossos colunistas e editores aí num tempo real analítico a partir do fim da tarde, tá? No nosso site você pode ir acompanhando aí todos eles comentando, e a gente vai ter aí a partir, né, da apuração, se Deus quiser, uma apuração mais sossegada do que no primeiro turno, né, que deixou todo mundo exausto de cansaço trabalhando. A gente vai ter nas nossas plataformas, no nosso site, né, a possibilidade de acesso a mapas. Então a gente vai disponibilizar a apuração em tempo real. O leitor vai poder ver também, né, o detalhamento de votos em algumas cidades. Então, eu acho que é isso. Acho que é muito trabalho aí para a gente consolidar esse segundo turno, muita análise também. E, claro, a gente gravando o último ao ponto de eleições deste ano. A saideira do domingo à noite. Era isso que eu ia dizer. Temos encontro marcado no domingo à noite, se a apuração do TSE não atrasar, para fazer a resenha final aí para segunda de manhã, né, Maltic? Não, eu acho que dessa vez os dados sairão mais rapidamente, não só pela quantidade de cidades em disputa, mas também pela correção dos erros, né, que foram diagnosticados no primeiro turno. Eu acho que o mais importante é isso. O Tribunal Superior Eleitoral já conseguiu identificar os problemas e esperamos todos, naturalmente, que eles estejam resolvidos para a disputa de domingo. Carol. É isso. Paulo Celso Pereira, Thiago Prado, muito obrigada. Até domingo à noite, hein? Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Lembrando, quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br, confira todas as notícias e reportagens especiais. Não preciso mais dizer, o Thiago já afirmou. Domingo, encontro marcado, cobertura completa no Jornal Globo e, obviamente, no nosso site. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!